A melhor das notícias veio na área econômica e na área do meio ambiente. A Noruega anunciou que tem 2 bilhões de reais paralisados no caixa da Noruega, que assim que o Lula assumir, entrarão no caixa do Brasil para a proteção da Amazônia. Mais que isso, para quem não sabe, o Lula criou um fundo de proteção à Amazônia em 2008. E aí países europeus, Noruega, Dinamarca, Alemanha, entre outros, investiam. Eles chegaram a investir entre 2008 a 2018 2 bilhões de dólares no combate ao desmatamento, enfim, na proteção da Amazônia. Porém, esse valor foi aumentando. Hoje, se todos os países voltarem a investir nisso, o Brasil ganha de cara 2 bilhões de dólares por ano. 2 bilhões de dólares que foi em 10 anos, o Brasil pode ganhar por ano. Vamos lembrar, esses países pararam de pagar no final de 2019, quando viram que o número de queimadas, de desmatamento estava aumentando muito no governo Bolsonaro e que esse dinheiro estava sendo todo roubado pelo Bolsonaro. Então a Noruega falou, ó, o que a gente tem aí já disponível assim, pá, para cair o Pix em um segundo, são 482 milhões de dólares, 2 bilhões de reais. Porém, tem uma coisa que é um dos planos econômicos do Lula que muita gente não sabe. E eu vou te explicar aqui, você vai ver que jogada genial do Lula. Esses países vão voltar, não tenha dúvida, vão voltar a investir e podem gerar aí 2 bilhões de dólares por ano para o Fundo de Proteção à Amazônia. É muita coisa. A Noruega também, não o primeiro-ministro, o ministro do meio ambiente da Noruega, também falou o seguinte, olha, nós confiamos plenamente que a partir de 1º de janeiro o Brasil vai voltar a proteger a Amazônia, pô, fica até emocionado, e que o Lula não vai ter uma vida fácil no Congresso Nacional que foi eleito. Portanto, ele vai precisar de muito apoio internacional. Então a gente está preparado para liderar o apoio internacional à proteção da Amazônia. Só que o plano econômico do Lula vai muito além de ganhar 2 bilhões de dólares hoje. Em dinheiro de hoje são mais de 10 bilhões de reais por ano só para a proteção da Amazônia. Isso vai gerar muito emprego. Muito, muito emprego no Brasil naquela área. Vai gerar muito emprego de gente que vai estar lá ganhando e ganhando bem e bem organizada para acabar com esses garimpeiros bolsonaristas que estão acabando com a Amazônia, para acabar com esses ruralistas bolsonaristas que estão acabando com a Amazônia, para acabar com os madeireiros bolsonaristas que o Bolsonaro protege, que estão acabando com o meio ambiente. Só que tem uma coisa. Nos últimos anos, isso aconteceu nos últimos 5, 6 anos, a ONU todo ano faz a COP, que é a reunião do clima da ONU. Eles decidiram o seguinte, depois do Acordo de Paris, que começou a não ser cumprido por países europeus. Todos os países do mundo têm um limite de emissões de gás carbônico que eles podem fazer por ano. Todos os países do mundo têm esse limite. Só que ninguém está cumprindo. E aí eles criaram uma coisa chamada créditos de carbono. Eu vou te explicar isso, você vai ver que genialidade do Lula e da equipe dele. Por quê? Não foram eles que criaram. Os países europeus criaram isso para quê? Vamos supor que a França pode emitir tantas toneladas de gás carbônico no meio ambiente por ano. Só que a França não consegue emitir esse limite, eles estão emitindo muito mais. Então criaram uma coisa chamada créditos de carbono. O que é créditos de carbono? Vamos supor, olha, a França, pelo tamanho do território da França, pode emitir tantas toneladas por ano, só que eles estão emitindo mais. Então o que eles fazem? Eles compram créditos de países que estão emitindo menos do que o limite deles. Então imagina, o limite do Brasil é tanto, que o Brasil tem um território gigantesco. O limite da França é tanto, o Brasil está emitindo menos que o seu limite. Então o Brasil tem créditos que pode vender para os países que estão emitindo mais do que o seu limite. E esses créditos estão se tornando cada vez mais caros. Por que mais caros, Thiago? Porque está cada vez mais escasso o número de países que ainda tem créditos para vender. No Brasil hoje não tem. Por que não tem, Thiago? Porque o Bolsonaro financia as queimadas da Amazônia, ele financia a destruição da Amazônia. Isso gera muito CO2, muito gás carbônico na natureza. E aí, você pode ter um exemplo, se você é do Sudeste ou do Sul do Brasil, você deve se lembrar que em 2019, em 2020, em 2021, esse ano eu não lembro, mas nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, em agosto, geralmente, comecinho de setembro, final de agosto, vinha uma nuvem de gás, uma nuvem de... Ficava até o céu de São Paulo, eu lembro, várias fotos, ficou laranja e tudo mais. O que era aquilo? Era a fumaça da Amazônia chegando, que chegava no Nordeste e no Sul do Brasil. Chegava às vezes com maior intensidade, às vezes com menor, mas se você é do Sudeste, comenta aí se você lembra disso ou não. Mas aconteceu durante 3 anos do governo Bolsonaro, eu só não tô lembrando disso em 2022, mas se aconteceu, comenta aí. Pois bem, um dos sinais é que o Brasil não está cumprindo sua parte no Acordo de Paris. Só que aconteceu uma coisa, depois do conflito lá na Ucrânia, quando começou aquilo, os países europeus, para continuar com as sanções que impuseram à Rússia, eles fizeram reunião, eles aprovaram que eles podem voltar a usar combustíveis fósseis e podem voltar a usar
termoelétricas. Termoelétricas e combustíveis fósseis são as duas maneiras de gerar energia mais agressivas para o meio ambiente. Ou seja, os países europeus que já não estavam cumprindo a sua meta no Acordo de Paris, eles começaram a ficar muito longe da meta. Então eles estão loucos para comprar créditos de carbono. Porque, pô, imagina que o seu limite é 200. Aí você já estava ali no limite, na margem de erro, e assim, sempre ali indo acima, 220, 250, e agora você está gastando 500, 600 de CO2 emitindo. Então você tem que comprar muito crédito. Só que quem que vai vender crédito se os países também subdesenvolvidos, os países do terceiro mundo, também começaram a usar combustíveis, maneiras de gerar energia que poluem mais, e também não tem crédito para vender. Quem tem um espaço muito grande e que tem uma floresta gigantesca que faz com que gere mais oxigênio. Adivinha quem é? É o Brasil. É o Brasil. Que tem uma área de floresta gigantesca e que tem um potencial quase infinito para vender créditos de carbono e que não está vendendo nada. O Brasil. Só que tem uma coisa, conforme esses créditos vão ficando mais escassos, porque os países, a China está investindo muito nos países africanos. Então, como eles estão em construção, a África virou agora um canteiro de obras, estão construindo muito rápido. A China vai lá e investe. Inclusive, eu lembro de uma frase que nunca me saiu da cabeça, de um ministro da Nigéria que falava assim: nossa, os americanos e os ingleses vêm aqui falar que a gente não sabe administrar o nosso país, falar que a gente é tudo corrupto aqui, e dar sermão na gente. O chinês vem aqui, quando eles vão embora tem uma fábrica nova, tem 10 escolas, tem não sei quantas estradas. Então danem-se os americanos, a gente gosta dos chineses, que eles vêm aqui e investem na gente, pra gente se desenvolver. Que pra você desenvolver não é dando sermão, é construindo escola, desenvolvendo o país. É isso que a China começou a fazer. Então os africanos, por eles estarem crescendo muito rápido com o investimento da China, eles também não têm créditos de carbono para vender. Quem vai ter? O Brasil. Quando lei da oferta e procura tem menos créditos de carbono para vender, o que acontece? O preço sobe. E em 2022 o preço disparou. O Brasil tem aí um potencial que, nos próximos 4 anos, acabando com o desmatamento, fomentando para que a floresta amazônica volte a recuperar, que recupere as áreas que foram perdidas e tudo mais, tem um potencial para ganhar quase 200 bilhões de dólares por ano vendendo créditos de carbono. Estou falando de R$1 trilhão. É muita grana que o Bolsonaro jogou o Bolsonaro pegou todo esse potencial e jogou no lixo. Mas, Thiago, é tanta grana assim, direto? Não. Vai ter que ter muito investimento. Mas você já tem investimento de fora para chegar a 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares por ano, da Noruega, da Alemanha, da Dinamarca, desses países que estão investindo na Amazônia. Então você já tem dinheiro para começar a investir, não precisa nem tirar dos cofres públicos. O dinheiro está ali parado, eles já vão começar a investir a partir de 1º de janeiro. Investimento não só de brasileiros, investimento internacional, quer dizer, eles vão ajudar o Brasil a fazer isso. E aí o Brasil vai começar a ter créditos para vender. E eu vou te falar qual é a tendência. Eu estava lendo muito sobre isso nos últimos meses, quando o Lula começou a falar do assunto. A tendência é que o preço dos créditos de carbono multiplique em 10 vezes nos próximos 5 anos. 10 vezes mais caro. Por isso que o potencial chega a quase 1 trilhão. 1 trilhão por ano vendendo crédito de carbono. É muita grana para fazer o Brasil voltar a ser o país que estava no caminho durante o governo Dilma. É muita grana. Quer dizer, o Lula nem assumiu. O Lula ganhou a eleição, não faz nem 48 horas e as boas notícias não param de chegar. A BlackRock você não deve conhecer. BlackRock é a maior empresa do mundo. Você não deve nunca ter ouvido falar. É uma empresa que ela tem ativos de outras empresas. Essa empresa controla 9,7 trilhões de dólares. E vendeu os créditos. O plano econômico do Lula e do meio ambiente do Lula é um dos melhores já vistos na história, porque nunca estivemos num momento em que está tão fácil ganhar dinheiro. Eu falo para você, se você está assistindo o vídeo e tem algum dinheiro para investir, invista em meio ambiente no Brasil, que você vai ganhar 10 vezes mais do que você investir, porque tá fácil ganhar dinheiro, tá fácil. Aí o Lula vai pegar esse dinheiro e vai fazer, sabe o quê? Vai investir em saúde, em educação, em desenvolvimento, em obra, em geração de emprego. Você vai ver o Brasil dando certo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Olha, ele podia estar falando isso na campanha e tudo, mas nem precisou falar muito. Ganhamos, e agora o Brasil vai voltar a sorrir, e já começaram as notícias boas, já começaram os países a falar todos, o Joe Biden, primeira conversa do Joe Biden com o Lula por telefone, o que o Joe Biden falou? Qual foi o tema? Economia e meio ambiente. Por quê? Porque os Estados Unidos querem comprar, adivinha o que eles querem comprar? Créditos de carbono. Tá aí, ó, Lula.
O Brasil vai voltar não a ser apenas respeitado. Como disse o Lula, o Brasil voltou. Vai voltar a ser o país mais respeitado do mundo. Falou.